Boa noite, povo de Deus, amém? Como prometido, estamos aqui às 20 horas, aguardando ver se alguém chega, mais alguém. Estamos aqui para agradecer a Deus, primeiramente, por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Muito jejum, muita oração, pedindo a direção de Deus, para nos dar sabedoria e entendimento. Louvado seja Deus. De antemão, sem mais delongas, eu quero apresentar meu irmão de sangue, meu amado irmão na fé, Josevan, é o nosso pastor, nosso líder espiritual. Que Deus abençoe poderosamente, meu amado. Amém. Em nome de Jesus. Vamos dar início à oração para que Deus venha, em nome de seu Jesus Cristo, fazer a vontade dele e não a nossa. Amém? Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresenta o Senhor aqui, Pai, nesta hora o teu servo. Meu Deus, toma a frente desta administração, dessa ministração da palavra, dessa doutrinação, Pai. Nos guia, Pai, pelo seu Santo Espírito. Usa mais ainda o teu servo, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que toda palavra que for dita, toda palavra que for ministrada, Pai, meu Deus, que venha a ser usada poderosamente, cheio da presença do Espírito, Pai. Que quem está ouvindo, quem está assistindo, Pai, possa ser edificado. A igreja, o corpo, os membros de Cristo, Pai. Vai revelando cada um deles, Pai, pela Tua palavra. Vai abrindo os olhos espirituais, Pai. Como está lá escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu amado. Então, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, vamos falar um pouco sobre a divisão que se encontra em meio a todos que afirmam ser igreja. Né? Então, vamos começar lendo a divisão que houve na época do apóstolo Paulo. Vamos estar lendo em 1 Coríntios, a leitura inicial. 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos ler o versículo 10 até o versículo 12. Vamos ver o que aconteceu naquela época e o que está acontecendo nos nossos dias, se não é a mesma coisa, né? 1 Coríntios 1 Coríntios 1, 10 ao 12. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Perdoe-me, é um 10, né? 1, 10. Perdoe, irmãos. É a minha primeira vez, primeira live, mas louvado seja Deus. 1 Coríntios, anotem no caderno, se tiver a Bíblia aí, amém. Já lê conosco, amém? 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que dá contendas entre vós. Até o 11? 12. Até o 12, né? Quero dizer, com isso, em cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então, amados irmãos, vemos aí o que ocorreu no passado e o que está acontecendo exatamente nos nossos dias. Paulo rogando à igreja em Coríntios para que todos dissessem a mesma coisa, falassem a mesma coisa, tivessem o mesmo parecer e que
fossem unidos de um só pensamento. Unidos de um só pensamento. Porque Paulo foi informado pelos da família de Cloé que havia divisão na própria igreja em Corinto. Divisão. Ele disse que eu queria dizer com isso, sobre essa divisão, era que um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Pedro, que é Cefas, e outros dizia, eu sou de Cristo. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu sou da igreja fulana, o outro eu sou da igreja do pastor fulano. Então, a divisão está posta e exposta, porque a igreja é uma só. Os que dizem eu sou de Cristo, eles estão unidos e não divididos. Eles não defendem a placa, não defendem a denominação. Eles defendem a fé. A fé. Defende é a palavra do Deus vivo. Então, você deve dizer, eu sou de Cristo. Mas para estar unido e dizer todos por uma só voz, eu sou de Cristo, deve estar numa mesma fé. E para estar na mesma fé, tem que estar no mesmo pensamento. E para estar no mesmo pensamento, amados, tem que estar no mesmo Espírito. No mesmo Espírito. Pois é o Espírito de Deus que abre o seu e o meu entendimento. Só há uma fé. Só há uma fé. E para que todos estejam unidos em uma só fé, precisa estar no mesmo Espírito. Pois, pensem comigo, Deus, ele não é Deus de confusão e nem de divisão. Se Deus, pelo seu Espírito Santo, abrisse o entendimento de alguém de uma maneira, a outra pessoa, outro fundador de uma religião, abrisse de outra maneira o entendimento. E assim sucessivamente. Então o próprio Deus estaria causando a divisão, gerando fé diferente em cada um. Uma fé diferente. Pois cada um que está na sua religião tem uma crença diferente, tem uma fé diferente. Tem local que não precisa batizar. Tem local que não precisa comer a ceia. Então, são cada um com uma fé, uma crença diferente. Outro local, você vai morrer, mas vai nascer de novo, vai morrer, nasce de novo, reencarna. Então, são fé diferentes, mas fé verdadeira, meus irmãos, só tem uma. Uma só. Bem como o corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja, é um só. É um só. Para que não haja divisão no corpo, é preciso que esteja com um só Espírito. Um só Espírito, com uma só fé, conforme Efésios 4:4. Que existe uma só fé, um só Espírito e um só corpo também. E esse corpo é a igreja. Vamos aqui verificar, vamos conferir aqui. Em Efésios 4:4. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e um só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Então está aí, meus amados. Então é um só corpo, uma só fé, um só Espírito de Deus, um só.
E esse Espírito veio para testificar das palavras de Deus. Esse Espírito Santo veio para nos guiar na palavra, trazer o entendimento da palavra. Então o Espírito Santo, ele não vai abrir o entendimento de alguém de uma maneira e abrir o entendimento de outro de outra maneira, pois assim vai gerar uma fé diferente. Vai ter caminhos opostos. Não vão estar no caminho verdadeiro, vai estar em caminhos opostos. Em caminhos opostos. Se você chega naquele local, a salvação está aqui. Se você chega naquele outro local, não, a salvação está aqui, não está lá, está aqui. Então há uma porfia, uma disputa, né? Há uma concorrência, uma luta. Há uma luta. E Deus não luta contra Deus. Não. Quem está com Deus vai dar as mãos com aquele outro que está com Deus. Assim foi o que ocorreu no passado. Só saíram da igreja, só saíram da igreja primitiva os que não eram de Deus. João capítulo 2, verso 18. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes quem vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Sairão de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Amém. Então, filhinhos, já é a última hora. E glória. Fala que o anticristo vem. Mas naquela época, já muitos se tinha feito o anticristo. O anticristo é ante a palavra. É contra a palavra, é contra Deus. Então naquela época já muitos já tinham sido feito anticristo, bem como hoje. Bem como hoje. Só que quem é contra a palavra não fala declaradamente. Na verdade, quem é contra a palavra dos nossos dias, ele nem sabe. Nem sabe, pois prega sem entendimento, conforme 1 Timóteo 1,7. Querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Não entendendo. Mas está sendo contra a palavra. Tem locais aí que é contra Cristo, literalmente, mas mesmo assim não entende que a salvação está perdida sem Jesus. A salvação só está com o Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas afirmam com toda certeza, mas não entendem. Pensam que estão entendendo. Esse é um dos motivos pelos quais existe a divisão. É o entendimento. É o que o Filipe, quando foi enviado pelo Espírito Santo, até o eunuco, mordomo da rainha de Candaça, Filipe perguntou ao eunuco: você entende o que você está lendo? E o eunuco respondeu: como poderia entender? Vejamos a humildade, a sinceridade daquele homem. Como poderia entender se não há quem me ensine? E rogou a Filipe que subisse na carruagem. E Filipe subiu. E expôs a palavra Cristo para aquele eunuco. Mas eu quero chamar a atenção nessa parte, esse texto para os irmãos, é que aquele eunuco, ele não entendia. Ele disse que como vou entender se não há quem me ensine? Quem te ensina, amado, é o Espírito Santo de Deus. Volta a chamar a sua atenção para esse fim. O Espírito Santo não vai ensinar alguém, não vai trazer um entendimento a alguém
diferente dos outros. O ensinamento é um só. A doutrina, sã doutrina, é uma só. É uma só. A diversidade que existe é gerada pelo homem. A diversidade de doutrina, conforme seus entendimentos, suas interpretações, é gerada pelo homem. Em muitos casos, pelo próprio diabo. Em muitos casos. E tem locais que não dá para se chamar de religião, né? E sim de seitas. Outro fator, outro motivo pelo qual as pessoas se dividem é que cada um busca, muitos, não vamos generalizar, muitos buscam a sua parte. Cada um corre para o seu caminho. Estou falando dos chamados cães gulosos, conforme está em Isaías 56, 11. Né? Isaías 56, 11. Vamos aqui conferir. Livro de Isaías 56, 11. 56, 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para sua ganância e cada um para sua parte. Então está aí um dos fatores. É a questão da pessoa buscar a sua parte, a sua ganância, né? A sua ganância. Vejam e ouçam. A igreja verdadeira não é paredes. Não é paredes. A igreja verdadeira são os verdadeiros adoradores. A igreja verdadeira não está registrada na Receita Federal. Aleluia. A igreja verdadeira está registrada nos mais altos céus, no livro da vida. Mas o que é que nós estamos vendo no dia de hoje? Empresas, muitas empresas, amados. Tem CNPJ e tudo. Registrado. E cada um buscando defender o seu partido. Cada um buscando o seu ganho. Cada um buscando a sua parte. Cada um buscando o seu próprio caminho. E não se atentando para o caminho de Cristo, como diz o texto aqui. Cada um para o seu caminho, cada um para a sua parte, cada um para a sua ganância. Jesus advertiu para tomar cuidado com os cães gulosos. Está lá em 7,6 de Mateus. 7,6 de Mateus. 7,6 de Mateus, meu irmão vai abrir aqui para a gente conferir, louvado seja Deus. Mateus 7,6. Advertência de Jesus sobre esses cães gulosos, que não foi só na época de Isaías, mas também na época de Cristo e nos nossos dias também. Glória a Deus. Mateus 7,6. Que diz: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, porque não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Vos despedacem, né? Isso. Glória a Deus. Então não dê as coisas santas aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos. Não é? Então não devemos dar as coisas santas, irmãos, aos cães. Esses cães, como lemos lá em Isaías 56, 11, são pastores que nada compreendem. Cada um busca a sua parte, cada um busca o seu próprio caminho, né? Cada um para a sua ganância. Então, não devemos dar as coisas santas aos cães. O Senhor Jesus advertiu sobre esse fim. A divisão está posta. Cabe a mim e cabe a você se unir com os que são verdadeiros adoradores. Hoje é uma defesa muito grande da sua religião, da sua placa. É uma defesa muito grande. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos defender a palavra.
Nós vamos brigar, lutar, é contra a nossa própria carne, é contra as potestades, principados, as hostes espirituais da maldade. Essa é a nossa defesa, a defesa do reino de Deus. E para defender o reino de Deus, defender o evangelho do reino de Deus, você não deve defender a religião. Não deve. Você deve defender a palavra, unicamente a palavra. E por que muitos defendem a religião? Por causa da doutrina, conforme o entendimento do fundador da religião. Conforme o entendimento do fundador, gerou sua fé. Então ele vai defender aquela fé ali. Aquela doutrina, aquela fé. Aquele outro vai defender aquela fé, aquela doutrina. Então, não vai ter união. Vai continuar a separação. Outro fator da divisão são as pessoas, amados, que não têm o Espírito de Deus. Não tem. Mas esses tais, não tendo o Espírito de Deus, são pregadores, muitos são líderes, mas são pessoas que zombam do Evangelho. E não zomba de uma forma clara, rindo. Não. Zomba por causa dos ensinamentos, desfazendo da palavra, distorcendo a palavra. Distorcendo. Não tem. Eles mesmos se separam. Eles mesmos se separam. É o que nós lemos também em Isaías 56:11. Cada um para a sua parte. Né? Então vamos conferir em Judas, diz um Apocalipse. Em Judas 1,19. O livro de Judas 1,19 vai falar, vai confirmar essa afirmação. 1,19, né? E estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Então, quando a gente lê o contexto, aí não está falando de quem literalmente não é cristão. Não. Está falando das pessoas que professam fé, amados. Esses aí não têm o Espírito. Eles mesmos se separam, são sensuais, ou seja, são carnais. São sensuais, são carnais, que não têm o Espírito, pois quem foi batizado no Espírito Santo, louvado seja Deus, forma um só corpo. É como minhas mãos aqui, são membros que a cabeça coordena os movimentos, o trabalho que eu vou fazer. Assim Deus, Cristo, é o cabeça da igreja, cabeça do corpo. E quem faz parte de um só corpo foi formado através do batismo do Espírito Santo. Aleluia. É coordenado todos os membros para um só fim. Estão unidos num só propósito, unidos num só pensamento. Um cuida do outro. Um cuida do outro. Não é o que nós estamos vendo. Mas vamos conferir, confirmar e comprovar em 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler o verso 12 e vamos ler o verso 13, aonde afirma-se que há um só corpo também e que é através do batismo do Espírito Santo que nós somos formados. 1 Coríntios 12, verso 12 e verso 13. Amém. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos
bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Então, amados, então é um só corpo. E esse um só corpo é formado pelo batismo do Espírito Santo, seja judeu, seja grego, brasileiro, chinês, japonês. Todos formam um só corpo no batismo do Espírito Santo. Então o corpo trabalha unido. Unido. Paulo ainda diverge de novo para que não haja divisão. Veja no verso 25. Para que não haja divisão. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Amém. Então, nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Para que não haja divisão no corpo, irmãos, devemos estar todos em uma só fé. Se a fé de fulano é uma, a fé de Beltrano é outra, não vai ter união. Não vai ter. Pois se há uma fé diferente, é porque não foi gerado o entendimento pelo Espírito de Deus. Porque quando você é batizado pelo Espírito de Deus, você tem um só pensamento, um só entendimento da palavra. Conforme 2 Coríntios 4,13, Paulo diz à igreja: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, o mesmo espírito de fé. Quando falo o mesmo espírito de fé, está falando a mesma consciência de fé. O mesmo entendimento de fé. Mas se não tem, amados, não tem o Espírito de Deus, ou pelo menos está no começo da caminhada, não vai ter esse entendimento de fé. Nem os apóstolos que foram escolhidos por Deus e dado ao Filho, eles não tinham entendimento no começo da caminhada. Eles foram entender as Escrituras quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Em 24:45 de Lucas, o Senhor Jesus abre o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras. Isso após a ressurreição. Quando ele ressuscitou, se apresentou a eles e abriu o entendimento deles. No livro de João, no capítulo 19, no verso 20, João dá um detalhe que o Lucas não deu. João dá um detalhe sobre como foi dado esse entendimento. Vamos ler. João 19, 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em... Perdão, irmão, inverta. 20 e 19. 20... 20 e 19. Isso. Amém. João 20 e 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e apôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo nisso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Então,
o João traz um detalhe que Lucas não trouxe sobre a questão da abertura do entendimento dos apóstolos. Os apóstolos os primeiros a receber o Espírito Santo. Quando, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e cumpriu a promessa que foi feita através do profeta Joel, no capítulo 2 de Joel, só foi um revestimento para os apóstolos. Os que não tinham recebido, agora receberam. Mas os apóstolos já receberam o Espírito Santo ali. Na descida do Espírito Santo para todos, estavam reunidos ali no cumprimento dos dias da festa de Pentecostes. Foi um revestimento para os apóstolos, conforme o Senhor Jesus ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas os apóstolos já receberam, quando o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu para eles as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus, e soprou o Espírito Santo neles. Lucas traz o detalhe de que abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, só dessa maneira, amados, só dessa maneira vamos ter uma unidade da fé. Não tem outra maneira. Não tem. Pois a palavra é o centro de tudo. Toda a divindade habita corporalmente na palavra. A sua fé e a minha fé é gerada pela palavra. É gerada pela palavra. O entendimento de fé, dessa fé, provém da própria palavra, o qual esse entendimento é dado pelo Espírito Santo. É dado pelo Espírito. Mas nós estamos nos dias da apostasia da fé. Da apostasia da fé. As pessoas estão sendo coceira nos ouvidos. Não estão querendo ouvir a sã doutrina. O evangelho de renúncia da carne. O evangelho de cruz. O evangelho que renuncia ao mundo. O evangelho de santidade. O evangelho de justiça. Muitos querem ouvir um evangelho de prosperidade. Não foi essa fé que o Senhor Jesus gerou pela palavra. Não. No tocante às suas precisões, suas necessidades, o Senhor Jesus disse na sua palavra, em Mateus 6:33, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Não devemos andar inquietos quanto ao que comer, quanto ao que beber, no verso anterior ao 33. Porque nosso Pai Celestial, disse o Senhor Jesus, vosso Pai Celestial, sabe que necessitar de todas essas coisas, Ele sabe. Ele sabe. Mas a busca primeiro é pelo reino de Deus, é pela justiça de Deus, para que Ele supra todas as necessidades. Mas o Evangelho que está sendo pregado, gerando uma fé, é o Evangelho de riqueza, é o Evangelho de facilidades. Não é um Evangelho da porta estreita, do caminho estreito. Não. É um Evangelho fácil, um Evangelho liberal. Pode usar o que quiser e deve, pode fazer o que quiser. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não gera a verdadeira fé. Não se terá uma fé genuína com esse Evangelho. O Evangelho verdadeiro consiste em renúncia, consiste em justiça, justiça de Deus. Consiste em santidade, amor. Então, amados, é tempo de despertamento. É tempo de abrirmos a boca e começar a protestar. Assim como foi
no passado, não muito distante, nós tomamos o nome de protestantes. Protestantes. Está na hora de protestar. Eu e você não vamos mudar. Não vamos mudar a religião A, B, C. Não vamos mudar ninguém. O que precisamos é mudar a nós mesmos a cada dia. E sem Cristo não podemos fazer nada. 15:5 de João ele falou, claro, que sem Ele nada podemos fazer. Então, é mudar, pedir a Ele para mudar, ampliar o nosso conceito, nosso entendimento, para que estejamos praticando uma fé com obras verdadeiras. Obras verdadeiras. Porque Tiago 2:26 fala que a fé sem obras é morta. Mas muitos estão com a fé praticando obras contrárias. Obras contrárias. Uma fé que concorda com a obra contrária. Uma fé contrária que está concordando com a obra contrária. Então, não há vida nisso aí. A fé viva, a fé verdadeira, é com a prática do evangelho verdadeiro. Existe no mundo inteiro verdadeiros adoradores. No mundo inteiro. E mesmo que o homem esteja longe, separado, um no norte, outro no sul, no leste, outro no oeste, mas todos estão com uma só fé, pois são movidos pelo um só Espírito, o Espírito de Deus. São guiados, dirigidos pelo Espírito. Um corpo só, amados. Um corpo só. Vamos entender que quem está causando essa separação são pessoas sem um espírito, são pessoas endemoniadas até, né? Como disse João, em 1 João 2,18, viste que era a última hora e que veio o anticristo. Já muitos se têm feito anticristo, muitos. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Porque quem é de Deus, conforme João 8,47, escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não me escutais, porque não são de Deus. Então muitos não querem escutar as palavras que doutrina contra o pecado. Não querem ouvir, não querem praticar. E ainda que ouça somente por ouvir, não são justificados. Romanos 2,13 fala que os simples ouvidores da lei, e eu estou falando da lei de Cristo, que é lei de fé, lei do amor, lei perfeita da liberdade. Não estou falando da lei de Moisés. Mas os simples ouvidores da lei de Cristo não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei de Cristo, hão de ser justificados. Mas quem pratica, não somente quem ouve, por ouvir. E muitos nem ouvir quer, né? Um simples fato de ouvir. Não quer, ignora totalmente. Mas que Deus continue, amados, soprando o Espírito dele nos vossos corações, nas vossas mentes, em nós, para que possamos ampliar, crescer em entendimento. Em entendimento. Pois a palavra de Deus, ela pregada sem entendimento, gera um detrimento, gera uma separação. Gera uma separação. E Jesus, nosso Senhor, ele disse lá em João 10,16, que há outros que não são desse aprisco. Mas me convém agregar, juntar estas. E elas
as ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Esse pastor, esse um só pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse um só rebanho é um só corpo. Essa é uma só igreja, porque a igreja é o corpo. Torno a dizer, a igreja não é paredes, como muitos pensam. Eu vou para a igreja. Eu entrei na igreja. Não, você não entrou na igreja. Você é parte da igreja. Você é membro dessa igreja. Você não entrou na igreja. Você se reuniu com a igreja. Você foi se reunir com a igreja. Pois a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Mas eu chamo a vossa atenção para a questão de que haveria um só rebanho, um só pastor. O Senhor Jesus não está falando lá no céu, não. Claro que lá no céu vai estar só um só povo. Porque aqui na terra ainda tem o joio. Tem o trigo, que são os verdadeiros cristãos, filhos de Deus, e tem o joio, que é o filho do maligno. Aqui na terra tem. Mas se refere a um só rebanho, um só pastor, aqui na terra ainda. Aqui. E esse um só rebanho é somente para os que ouvem, ó o texto. E elas ouvirão a minha voz. E elas ouvirão a minha voz. E não ouvir a voz humana. Não ouvir a voz humana. Porque estão trazendo as leis humanas, a cultura do mundo, as tradições do mundo para a igreja. Havendo uma corrupção, havendo uma sujeira, uma nojeira. Porque se comemora São João, se comemora tantas outras coisas, Natal, a cultura do mundo, as tradições do mundo. As leis dos homens é colocada como uma regra de salvação. E vou citar uma aqui. Deixa eu ver o tempo. Glória a Deus. Para não se estender muito. Vou citar pelo menos um aqui. Uma lei humana que é colocada como regra de salvação. Isso é uma mentira. A lei do casamento civil é colocada como regra de salvação. E não é verdade. Porque se é regra de salvação, então os apóstolos, a igreja primitiva, os que antes da igreja primitiva, estão todos condenados. Estão todos sem salvação. Por quê? Porque a lei do casamento civil foi criada em 1890. Olha, 1890. E agora? Os apóstolos não casaram no civil. Os profetas, os que foram casados, não casaram no civil. Nenhum da igreja primitiva casaram no civil. Então, estão todos condenados, porque nos dias de hoje, se você não for casado no civil, você não pode batizar. Você não pode comer a ceia. Não pode. Se não for casado no civil, na lei dos homens. E o interessante desse negócio é que é um rigor nessa parte. É um rigor. Agora, para a separação, é coisa simples. Vai lá, separa no civil. Quantas lideranças e liderados já casaram 2, 3 vezes no civil? Ou mais?
Tem casos que até é mais. Mas espera aí. O que é que a lei de Cristo diz sobre isso? O que é que a lei de Cristo fala? Nós estamos dentro do assunto, irmão, da divisão. Isso gera divisão. Porque isso é uma doutrina de fé. Olha, é um ensinamento de fé. É um ensinamento da fé. Fé que se prega. Mas o que é que a lei de Cristo diz? Em 1 Coríntios. Vamos ler. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 39. Vejamos o que é que a palavra nos diz. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém. Então a mulher casada está ligada ao marido pela lei. Não é lei humana. A lei de Cristo, que é lei de fé, conforme Romanos 3,27. Lei perfeita da liberdade. Tiago 1,25. Está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas, se falecer o marido, se ele morrer, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Detalhe é que ela será chamada de adúltera se for de outro homem, se ela estiver casada com o marido. Se ela separou, foi lá no civil, no casamento civil, foi lá no juiz, separou, e aí foi lá de novo e casou com outro. Mas a lei do casamento civil do homem não libertou ela. Não desvinculou ela do seu primeiro marido. Ela só poderá casar de novo se o marido falecer. Se o marido falecer. Já na lei do casamento civil, não. Na lei do casamento civil, você pode casar hoje, amanhã já pode dar entrada, se separar. Mas o que a lei de Cristo diz é que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Enquanto ele viver. Mas aí muitos casam duas ou mais vezes e aí está num estado de adultério, porque está traindo o marido. O marido é aquele que está vivo. A esposa é aquela que está viva, a qual está casada com outro homem e ele casado com outra mulher. Então eu queria chamar a atenção dos amados para esse fim aí, que o casamento da lei civil foi criado pelo homem. Não implica na sua salvação. Não implica. Não. Quando Paulo pregava, conforme está em 1 Coríntios 2, ele não pregava com palavras persuasivas humanas, para que a fé das pessoas não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus é a palavra, é Cristo, é o Espírito Santo. Então, a pregação não pode ser baseada em leis humanas, sabedoria humana. Isso é sabedoria humana. As leis humanas são sabedorias humanas. Nós temos que viver a fé. É a fé a qual é gerada pela palavra. Essa fé que, junto com esse um só Espírito, vai nos trazer realmente uma união com Deus, uma paz com Deus. Pois, se não há uma paz entre aqueles os quais se vê, como é que se vai ter paz com aquele o qual não vê? Se não tem uma união aqui, uma ligação, conforme o Senhor Jesus falou, que o que é ligado na terra será ligado no céu, está ligado no céu. E o
que é desligado na terra, o que desligares na terra, também será desligado nos céus. Então, se não há uma ligação, amados, com o corpo aqui, que é a igreja, todos os membros unidos, também não há ligação, não há união com o cabeça que é Cristo. Não há. Então, essa é a razão pela qual muitos estão separados. Porque a fé que gerou foi por causa do entendimento extraído de si mesmo, ou até mesmo de demônios. Conforme, vamos ler, creio que dá tempo ainda, louvado seja Deus. 1 Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ver o que é que o Espírito Santo diz expressadamente através de Paulo. Capítulo 4. 4. Glória a Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Até. Amém. Então, amados, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos dias os quais estamos, alguns apostatarão da fé. E esses que se refere são seguidores e os que promovem o seguimento. Apostatarão da fé por quê? Por darem ouvidos não ao Senhor. Porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e seguem a ele, não segue a estranho, conforme João 10. Mas dando ouvidos, apostatam da fé, ou seja, abandonam a fé. Abandonam a fé. Nega a verdadeira fé. Por darem ouvidos a espíritos enganadores. Não dando ouvido ao Espírito Santo. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E pela astúcia de homens que induzem ao erro, tendo sua mente, sua consciência cauterizada. Cauterizada. Estamos vivendo esses dias, amados. Estamos vivendo. O Evangelho de Deus, ele é poder. O Evangelho de Deus, ele é de graça. Não se vende água. Glória. Não se vende vassoura. Aleluia. Não se vende objetos para extrair lucros. Não se vende. Isso é um comércio. O Senhor Jesus entrou na sua entrada triunfal. Aleluia. No templo. Estava lá. Louvado seja Deus. Estava lá o povo vendendo, comercializando no templo. O Senhor Jesus pegou uma corda, fez um azorrague, um chicote e saiu expulsando a todos, revirando mesa, espalhando dinheiro. E ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês a transformaste em covil de salteadores, de ladrões, por causa do comércio. O comércio estava instalado ali. Mas nós hoje, irmãos, amados, nós é que somos a casa de Deus. Glória. Não é mais, oh, aleluia, não é mais casa de pedra. Não é mais casa de pedra. O templo foi 46 anos que Salomão construiu, 46 anos. Foi de pedra. Mas agora a casa, o tabernáculo, é de carne. Louvado seja Deus. O tabernáculo, a casa de Deus, é de carne. Sou eu e sou você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
Assim está escrito. Mas muitos confundem ou tão somente ainda não têm um conhecimento, não entendem que nós somos essa casa, nós somos esse templo. Vamos ler aí mesmo em Timóteo, no capítulo 3, verso 15, onde vai afirmar, irmãos, que nós somos essa casa, nós somos essa igreja. Pode ler. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Paulo, no versículo 14, ele fala que gostaria de ver os irmãos. Mas se tardar, no versículo 15, mas se tardar, saibam, tenham a sabedoria de como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Coluna e firmeza da verdade. A igreja é a casa de Deus. E também coluna. Porque Cristo é a rocha, é a base, é o fundamento. E a igreja é coluna e firmeza da verdade. Por isso que a igreja deve ser santa. A igreja deve portar a verdade dentro de si. Dentro de si. A moradia da verdade. A igreja deve ser moradia. Mas o que nós lemos no capítulo 4 desse mesmo livro é que a apostasia está posta. Está posta. E a divisão, consequentemente, dizendo eu sou da igreja do pastor fulano, outro sou da igreja do pastor Beltrano. Outros pronunciam literalmente, eu sou tal religião, já falo o nome, eu sou tal religião. Então, irmãos, você é cristão. Você é cristão. Quando você abre o verbo e diz assim, eu sou assembleano. Quando você abre o verbo e diz, eu sou adventista. Quando você abre o verbo e diz, eu sou tal lugar e tal. São vários. Glória a Deus. Quando você diz Aleluia. isso, você simplesmente está dizendo que você é de um partido. Que é de um partido. Você deve dizer, eu sou de Cristo. Glória, eu congrego em tal lugar, mas eu sou de Cristo Jesus. Eu sou de Cristo. Porque soa, irmãos, soa. Quando se expressa dessa maneira, soa como se fosse, e é, um partido. E não devemos fazer nada por vanglória, nem por partidos, conforme está em 2:3 de Filipenses. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Então, quando se fala dessa maneira, eu sou daquela, é o mesmo que dizer eu sou corintiano, eu sou flamenguista. Soa dessa maneira, amados. Está aí a divisão. 2 contra 3, 3 contra 2. E devemos ser unidos num só parecer. Voltando à leitura inicial de 1:10 de 1 Coríntios. Rogo os irmãos que sejais unidos num só pensamento. Quero que todos digam a mesma coisa, fale, pregue, ensine a mesma coisa. Sejais unidos num só pensamento. Num só pensamento. Mas para isso, precisamos dar as mãos
deixar a religiosidade e ser igreja de verdade. Não defender placa, não defender nome humano, porque inclusive esses nomes humanos foi o próprio homem que colocou. São nomes humanos mesmo. O corpo é um só, ou seja, a igreja é uma só. O corpo é um só, a igreja é uma só. E o nome da igreja é o nome daquele que criou a igreja, fundou a igreja. Aleluia. O nome da igreja. Só tem um. As pessoas criaram seus próprios nomes. Igreja fulana, igreja beltrana, igreja... Enfim. E quantos corpos tem? É só um corpo, conforme já lemos. Porque o corpo é a igreja. Só uma igreja, muitos membros formam um só corpo, uma só igreja. E o nome do dono é o nome da igreja. Deus. Igreja de Deus, ou igreja de Cristo. Igreja de Cristo também é Deus. Mas essa diversidade de nomes foi o homem que criou, gerando o seu próprio grupo. Gerando o seu próprio grupo. Separar daquele, aquele separa daquele outro. Mas que possamos, irmãos, para nós concluirmos, que possamos estarmos unidos em um só pensamento, em um só sentimento, em um só parecer, dizendo, pregando, ensinando uma mesma coisa. Porque naquele grande dia, todos nós, todos os verdadeiros adoradores querem ver Deus. Todo mundo quer ver Deus. Todo mundo quer ir para o céu. Mas para isso, todos devem dizer a mesma coisa. Todos devem dar as mãos, estar unidos. Unidos. E não em grupos separados, mas unidos. Defendendo é o evangelho do reino de Deus e não defendendo a religião. O detalhe é que muitos se inflamam, muitos se ofendem quando é citado essas expressões as quais eu citei. Mas é uma realidade. É uma realidade, uma verdade que muitos não querem ver. Não querem ver, não querem aceitar. Não querem aceitar. Mas quero agradecer a Deus por essa oportunidade de, nessa noite, estar falando com os amados, transmitindo um pouco dessa palavra, a qual é poderosa para salvar nossas almas. Então, que Deus continue abençoando aos irmãos, enchendo de todo conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, para que possam estar transmitindo, levando para outros, seguindo esse evangelho e levando esse evangelho para outros, para que também assim possam ser salvos para a glória de Deus. Amém? Deus dê noite de paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando com o nosso irmão Genilson, agradecendo, né, por esta maravilha, essa bênção de hoje, esse culto. Amém. Graças a Deus. Palavras poderosas, meus amados. Que o Espírito Santo de Deus possam adentrar em teu coração, na tua mente, abrir seus olhos espirituais. E breve, em nome de Jesus, estaremos fazendo uma nova live com mais doutrinas, para que venha a ser mostrado esse evangelho que muitos não pregam. Só pregam, como foi falado aqui, bênçãos materiais, riqueza aqui na terra. Só prega isso. Devemos pregar esse evangelho, essa doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente. Muito obrigado pela presença de todos que entraram. Esse vídeo eu vou tentar gravar para quem puder assistir logo mais. Muito obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, falando do Teu Evangelho, meu Deus. Foi uma semana de muita luta, muita batalha espiritual, muito jejum, Pai, muita oração para estarmos aqui. Para estarmos aqui hoje, Pai, estamos gratos, felizes, meu Deus, porque o Senhor permitiu, Pai. Graças a Deus, Pai, muito obrigado. Que esta palavra, Pai, possa edificar muitos irmãos. Que eles possam sentir, meu Deus, a Tua presença verdadeiramente, meu Deus. Que os olhos espirituais sejam abertos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Para
para que eles possam se libertar dessas religiões, meu Deus, que só pregam bênção material, meu Pai. Meu Deus, vai libertando-os agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado, meu irmão Josevan. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente, continue te usando ainda mais, meu amado. E vou reforçar mais um convite. Vamos, breve, estar convidando os irmãos. Vou falar com você logo mais, acertar uma data e passarei para os amados um novo dia, um horário, para estarmos aqui, para a doutrinação, para a igreja. E tenho certeza que Deus fará muito mais que nós esperamos, porque Ele é todo poderoso, Ele que concede todas as coisas. Amém? Muito obrigado a todos, que Deus dê uma boa noite de paz. Eu sei que já é mais de 9 horas já. Já é 9 horas. Estão cansados, chegaram do trabalho, estão querendo descansar, ficar com seus familiares. Mas obrigado por estarem aqui, ter essa oportunidade de nós falarmos do amor de Deus. Então, aquele que escuta a voz de Deus será abençoado, porque não está escutando somente Genilson e Josevan, está escutando a voz do Espírito Santo. Homens de Deus, servos do Senhor. Que aqui nós falamos do Evangelho, não pregamos por dinheiro não, viu? Não estamos aqui pedindo pix não, deixa esse negócio para lá, em nome de Jesus. Amém? Olha, Deus vai preparar. Breve, essa semana, já estarei postando um novo horário, uma nova data, para estarmos nessa comunhão. Foi maravilhoso, foi gratificante demais. Estou muito feliz. É a minha primeira live, nossa primeira live. Então, desculpe o nervosismo, mas é assim mesmo. Toda primeira vez é dessa forma. Mas muito obrigado, de coração a todos. Deus abençoe. Dê noite de paz. Amém? Amém. Graças a Deus.